Salmo de número 100, verso de número 4. Vamos ler, e a partir desse texto nós queremos meditar e convidar você a pensar algumas coisas sobre ações de graças. Quero convidar você a refletir sobre estar na presença de Deus, mas não de qualquer maneira. Estar na presença de Deus com um coração alegre, com um coração festivo, com um coração grato a Ele. Porque é sobre isso que o Salmo nos ajuda a refletir. Salmo 104, então, Salmo 100, verso de número 4. Vamos ler juntos? Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Amém. Deus abençoe a nossa meditação na palavra e que o Espírito Santo fale ao seu coração. Uma história judaica conta que Abraão, existem várias histórias a respeito de vários personagens bíblicos que não estão relatados na Bíblia. Então, a tradição oral e de outras formas chegou algumas histórias, ainda se conta histórias a respeito dos patriarcas. Uma delas é que Abraão, quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos que ele sempre foi uma pessoa de grande hospitalidade, como um bom oriental. E ele então recebia peregrinos e os alimentava quando eles estavam ali passando perto das suas tendas. Interessante que conta essa história, que Abraão, quando recebia os peregrinos, ele os convidava, depois de uma farta refeição, a agradecer e louvar o seu Deus. Agradecer e louvar por aquela hospedagem, por aquele alimento, não a Abraão, mas agradecer ao Deus de Abraão. Mas se um peregrino recusasse a render graças ao Deus de Abraão, diz a história assim que Abraão, com muita seriedade, diz a ele então, paga o que você deve. Tudo isso aqui, já que você não quer de graça para agradecer, então me paga. Paga o que você comeu e a sua dormida. Eu conto essa historinha só para pensarmos sobre gratidão. E o que é gratidão? Algumas palavras podem nos ajudar a definir gratidão. Por exemplo, gratidão pode ser considerado como uma espécie de dívida, uma emoção que envolve um sentimento de que eu devo algo para essa pessoa. Estou devendo para essa pessoa, tenho que agradecer essa pessoa que me fez uma doação, que me auxiliou, que fez algo de bom ao meu favor. Sentimento de gratidão eu estou devendo. Eu estou devendo para você. Interessante que o salmo que nós lemos nos convida a louvar a Deus, a cantar para Deus e a estarmos diante de Deus com uma alegria que só pode ser explicada por corações que são gratos a Ele, com cânticos, com instrumentos, mas com aquela alegria que reconhece o quanto Deus tem feito por nós. O salmo, ele convida a nós, ele nos convida a estarmos na presença de Deus de corações gratos. Esse salmo é um salmo de romagem, ou seja, salmo que era usado na viagem do povo, quando ia para Jerusalém, para adorar a Deus no templo que estava em Jerusalém. E esse salmo quer nos ensinar exatamente sobre isso, sobre a gratidão. O que significa gratidão quando se está indo na direção de Deus, quando se vai ter um encontro com Deus, principalmente quando se entra pelas portas da casa de Deus e se está na presença de Deus. Tanto que a principal visão quando eu entrar na casa de Deus, eu vou estar diante de Deus. Como é que tem que estar meu coração? Tanto que no versículo 4 do Salmo 100, você pode ver expressões como entrar por suas portas. E entre na sua sala, entre nos seus átrios. Você tem que entrar e estar na presença dele. Portanto, o Salmo de número 100 nos ensina sobre a nossa atitude quando nos aproximamos de Deus. Qual é a nossa atitude quando queremos cultuá-lo, adorá-lo, louvá-lo e agradecer. Quando lemos o Salmo 100, temos que pensar nisso. Está me mostrando que quando eu estou diante de Deus, como é que tem que estar meu coração? Com alegria e gratidão.
Assim, quando estamos na presença de Deus, então, devemos trazer aos nossos corações duas coisas muito distintas: gratidão e louvor. Verso 4: entrar por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Quando você está na presença de Deus, quando você está buscando a Deus, quando você está, não pode ser de qualquer maneira. Quando estamos, não pode ser algo assim, como em qualquer lugar, de qualquer forma, não. Nosso coração tem que se preparar e temos que estar preparados nesses dois quesitos: gratidão e louvor. O convite, a razão do convite do Salmo, lá no passado, é para nós hoje também. Entremos na presença do Senhor com gratidão e louvor. E por qual razão devemos fazer isso? O Salmo 100, ele nos responde. Se você pergunta assim, mas por que eu tenho que estar diante de Deus dessa maneira? Com gratidão e com louvor. Olha para o Salmo 100 aí, especialmente o versículo 3 e o versículo 5. O que a Bíblia nos revela? A Bíblia diz assim, que por causa de quem é Deus, o que Deus fez e o que Deus faz, nós temos que estar com o nosso coração dessa maneira. De outra forma, não é digno, não é aceitável. O nosso coração vai estar de maneira errada diante de Deus. Por quem Deus é, pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. Verso 3, o salmista diz assim: sabei que o Senhor é. Você tem que saber quem Deus é. Se você vai se encontrar com Deus, você tem que saber quem Deus é, como Ele é, o caráter dele. Uma pessoa que se achega diante de Deus sem conhecê-lo, corre um sério risco. Sabei que o Senhor é Deus. Sabei que Ele foi quem nos fez. Sabei que dele somos. Sabei que somos parte do seu povo e rebanho do seu pastoreio. Verso 5. Por quê? O Senhor é bom. Quando você se achega perto de Deus, você tem que saber: Deus é bom, Deus não é ruim. E se nós chegarmos perto de Deus atribuindo ruindade a Ele, estamos errados, estamos equivocados, estamos ofendendo a Ele. Verso 5: Deus é bom, a sua misericórdia dura. Deus nunca deixa de ser misericordioso conosco, é para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Quando estamos na presença de Deus, não é só nós que estamos, Deus está vendo a nós, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos tataranetos. Por isso que pela fé batizamos nossos filhos, por isso que pela fé oramos pelos nossos filhos, pelos nossos netos, por isso que pela fé, observando aquilo que Deus diz na sua palavra, nós confiamos a nós, nossa família e o futuro de nossa família. A palavra de Deus diz: Deus é fiel a nós, aos nossos filhos, aos filhos de nossos filhos. E não é só esse texto aqui do Salmo 100 que a Bíblia afirma isso. A Bíblia quer gravar isso no nosso coração. Por isso, quando você lê a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, em muitos outros textos nós vamos estar vendo essas verdades. A verdade de quem Deus é, e o que Ele fez e o que Ele faz por nós. Deixa eu te lembrar alguns outros textos, não todos, mas só alguns. Por exemplo, nesses dois textos que lemos, versículo 3 e versículo 5, no versículo 3 nós vemos que Deus é Criador, Deus fez tudo e todos. O Salmo está falando: olha como você na presença dele, você é uma pessoa privilegiada. Nós temos o privilégio de sermos súditos, servos do próprio Criador, do próprio Deus. Mais ainda, quando você lê no Novo Testamento, João capítulo 1, verso 12, por exemplo, não somente somos seus servos, mas nós que cremos em Jesus, nós que entregamos nossa vida para Jesus Cristo, nós somos adotados por Deus, nós somos filhos de Deus. Quem está em Cristo é adotado como filho de Deus. Olha que privilégio você tem, que privilégio eu tenho em Deus, em Cristo Jesus. Não há nome maior do que o nome de Deus. Não há Deus maior e mais digno de honra e adoração do que o nosso Deus. Exemplo disso em outro texto, Isaías capítulo 45, verso 12. Eu fiz a terra, diz o Senhor, eu criei nela o ser humano, eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus,
e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. O que Isaías está declarando? O poder criador, sustentador de Deus, não somente no cosmos, quanto nas vidas também. Mais ainda, nós vemos nesses 2 versículos do Salmo, que nós pertencemos a Deus. Quem busca a Deus, quem se entrega a Deus, pertence a Ele. Somos parte do seu povo, do seu rebanho. Quando fala que nós somos do rebanho de Deus, não está falando que nós somos animais, mas está falando que nós estamos debaixo do cuidado de Deus, da provisão de Deus. Somos como um rebanho debaixo dos cuidados do seu pastor. Ele é o nosso sustentador, Ele que nos sustém. O Salmo 100 começa a falar: olha quem Deus é, o que Deus faz nas nossas vidas. Deus, através do seu poder, Deus não somente cria, mas Ele também continuamente está sustentando. Ele tem cuidado de você, Ele tem acompanhado a sua vida, Ele está sustentando a sua vida. Isaías capítulo 26, verso 3, transforma isso em algo tão pessoal, mas também de nossa responsabilidade. Isaías 26, 3 diz: o Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele, porque nele confia. Olha a responsabilidade nossa. Se eu estou perdendo a paz, é porque eu não estou aonde? Me firmando em Deus. Eu não estou me conservando nele, eu não estou me agarrando nele. Quando as perturbações vêm no meu coração, é porque eu estou começando a duvidar do cuidado de Deus. Mas se eu duvido do cuidado de Deus, a minha fé está enfraquecendo. Eu estou me afastando de Deus, não Deus de mim. Porque Deus disse: eu vou conservar em paz aquele cuja mente está firme em mim, diz o Senhor. Isaías 26, 3. E por que é tão bom estar nele? O Salmo diz: porque ele é bom, verso 5. Não somente ele é bom, ele é misericordioso, ele entende as nossas misérias e age com bondade sobre elas. Não somente isso, ele é fiel. Fiel não a mim, que sou infiel, fiel a ele mesmo, que é perfeito, fiel à palavra dele, às promessas dele. Deus é a máxima expressão da perfeita bondade, da perfeita misericórdia e da perfeita fidelidade. É isso que o Salmo está lembrando, quem Deus é. E se Ele é, o que Ele faz na minha vida? Ele é bondoso, misericordioso e fiel. Ele nos recebe em sua presença, Ele então nos acolhe com amor, Ele renova a sua misericórdia dia após dia. Ou como diz o Salmo: a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. A fidelidade de Deus, ela não é passageira, ela existe para sempre, subsiste para sempre. Salmo 106, verso 1. Louvado seja o nome de Deus, ou seja, aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É um outro texto que confirma quem Deus é e o que Ele fez e faz. Quando a Bíblia diz isso, nos mostrando quem é Deus, falando o que Ele fez e o que Ele está fazendo, ela se volta para nós e nos pede uma resposta. Como você tem respondido ou correspondido o que Deus fez, o que Deus faz e quem Deus é na sua vida? Por isso, para responder o que o Salmo nos questiona, o que a Bíblia nos questiona, o Salmo 100 diz assim: nós devemos estar na presença de Deus sempre com gratidão. Sempre na presença de Deus com gratidão. Salmo 100, verso 1, 2 e 3. Esteja alegre na presença de Deus, festejando, celebrando com júbilo ao Senhor. Não só você, todo mundo. Sirva ao Senhor com alegria, se apresente diante dele com louvores, com cânticos. Entre por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendendo-lhe graças e bendizendo-lhe o nome. A festa da gratidão de um coração que reconhece quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele está fazendo.
Nós, muitas vezes, nos limitamos a poucos textos da Bíblia. Por razão de tempo, temos que fazer isso na nossa meditação. Mas se você ler a Bíblia com atenção, você vai ver que a Bíblia inteira nos chama, nos convida, nos convoca a colocarmos nosso coração sempre dessa maneira na presença de Deus, com alegria, com esperança, com certeza, com a boca cheia de louvores. No Novo Testamento, então, após a vinda de Jesus Cristo, muito mais. Porque Jesus é a expressão exata de Deus. Quer ver Deus? Olha para Jesus. Quer abraçar Deus? Abraça Jesus. Quer ouvir Deus? É só ouvir as palavras de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 5, verso 20, diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa interessante desse texto é que reforça o que a Bíblia já diz no Antigo Testamento: seja grato a Deus, dê graças a Ele, a Deus Pai Todo-Poderoso, mas usa só um caminho: agradeça a Deus através de Jesus Cristo, porque senão a sua gratidão não vai chegar até Ele, somente através de Jesus que chega. 1 Timóteo capítulo 4, verso 4 e 5: gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede a cada dia. Por exemplo, como aprendemos na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E no final do dia: Senhor, muito obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor me concedeu. Mas 1 Timóteo capítulo 4, verso 4 e 5 diz assim: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Já encontrou algum cristão que tinha medo de comer alguma coisa? A Bíblia fala: não, você não precisa ter medo de comer nada, porque quando você pega aquilo que Deus te deu e você fala: Deus, muito obrigado, aquilo se torna santo para te alimentar e te fazer bem. E esse aquilo não precisa ser só comida, não. Várias coisas que Deus nos concede, e recebidos com ação de graça, é santificado para a glória de Deus. A Bíblia continua nos lembrando aí do Novo Testamento: devemos ser gratos pela nossa salvação, gratos por aquilo que Deus nos oferece para a eternidade, e tantas outras coisas que vêm depois da nossa salvação. Por exemplo, o Espírito Santo habitando no nosso coração. O Espírito Santo não habita o coração de todo mundo. Então, todo mundo não é o templo do Espírito Santo, mas aqueles que são salvos por Jesus e receberam Jesus Cristo em suas vidas, foram lavados e redimidos, e os seus corpos, seus corações, purificados pelo sangue de Jesus, recebem o Espírito Santo. Então eles são templo do Espírito Santo, são selados com o Espírito Santo da promessa. E tantas outras bênçãos espirituais que recebemos, devemos ser gratos. E olha, são tantas, que lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 15, uma frase resume: graças a Deus pelo seu dom inefável, pelo seu presente inexprimível, imensurável, que o Senhor tem me dado dia após dia. Por que o Salmo 100 começa dizendo: você tem que celebrar com alegria a Deus, você tem que adorar a Deus com alegria no seu coração, com um coração cheio de ação de graças, porque Deus tem sim nos concedido, através de Cristo Jesus, ricas bênçãos. Mas quão pobre nós somos ou seremos se os nossos olhos só se fixarem nas coisas que nesta vida são tristeza, são problemas, são lutas, e não olharmos mais alto naquilo que Deus já nos tem concedido para vencer as tristezas e as lutas e as coisas desta vida. Como poderíamos ser ou fazer outra coisa senão pessoas gratas a Deus, oferecer a Deus gratidão pelo que Deus é e pelo que Ele fez e tem feito por nós? Como não ser gratos? As ações de graças devem nos levar a focar
Deus. Quem Deus é. As ações de graça devem nos levar não a focar o quanto eu estou feliz, mas quem é esse Deus que me faz feliz? Quem é esse Deus que tem me abençoado e está disposto a continuar me abençoando? Foco em Deus. É isso que o Salmo 100 diz. Ações de graças que nos levam a focar em Deus. E na presença de Deus, abrir nosso coração com alegria e louvor. E uma coisa, o Salmo não declara, mas se refletirmos o contrário, vamos ver que é verdade. Quando paramos de focar em Deus, o nosso coração, a nossa atenção, quando paramos de focar quem Deus é e o que Ele fez e o que Ele faz em nossas vidas, nós perdemos a esperança nas ações futuras de Deus sobre as nossas próprias vidas, e assim, ao perder a esperança, o nosso relacionamento com Deus começa a enfraquecer. E quando o nosso relacionamento com Deus começa a enfraquecer, ele começa a esfriar. E quando ele esfria, ele diminui. E quando ele diminui, ele fica doente. O Salmo não diz, mas ele nos alerta. O estar na presença de Deus, com o coração doente dessa forma, não vai ser diferente de estar em qualquer outro lugar. Tanto faz eu estar na igreja, eu estar no pio, eu estar na rua, eu estou deitado no sofá da minha casa, tanto faz eu estar... Tanto faz. Esse é um coração doente na presença de Deus. O Salmo 100 diz, nossos corações não podem ser doentes, por isso tem que ser gratos a Ele. As ações de graças são a única resposta adequada, se nós quisermos estar verdadeiramente na presença de Deus. Encerrando esse dia que nós dedicamos a lembrar de ações de graças a Deus, no culto de manhã e no culto à noite, eu desafio você a buscar a Deus, mas a olhar para Deus com um olhar reconhecendo quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele promete fazer na sua vida, principalmente se você vislumbra Deus através da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E fazendo isso, tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar a ver e vai fazer do seu coração um coração grato e mais grato a esse Deus tão maravilhoso, a quem adoramos, a quem servimos, que fala conosco através da sua palavra. Quero convidar você a ficar em pé e entregar esse culto a Deus, que é um culto de ação de graças, que começou declarando, é bom estar na tua presença, fica à vontade entre nós, se alegre no nosso meio, que transformou esse tempo em gratidão, graças dou pela minha vida e por tudo que tem acontecido, não somente agora, mas a minha gratidão vai até a eternidade, porque eu sei que eu vou morar contigo para sempre, Deus. E esse culto que termina com um desafio, Salmo 100, tenha um coração grato a esse Deus, sabendo quem Ele é, o que Ele fez e faz nas nossas vidas. Fiquemos em pé, oremos ao Senhor. Pai, encerrando esse culto, em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito fermente em nossos corações mais e mais ações de graças, não por mero sentimento, mas conduzindo o nosso olhar a Ti, ó Pai, através do Senhor Jesus Cristo. E sim, que o Teu Santo Espírito nos ajudando a focar em Ti, que possamos ver as Tuas bondosas mãos agindo em nossas vidas, em nossos lares, ó Deus, e que a alegria tome conta do nosso coração, para que nosso coração na Tua presença seja cheio de ações de graças e de adoração e louvor. Desafiados assim, Deus, entregamos esse culto nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção, ó Trino Deus, sobre as nossas vidas. Sim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações, comunhão, poder do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã,
sobre nossa família espiritual, nossa igreja, sobre a sua família, as nossas famílias, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma boa semana. E até nosso próximo encontro, quando Deus assim quiser. Em nome de Jesus. Amém.